Salve galera, vamos lá para mais uma questão do Enem. A Torre Eiffel, com seus 324 metros de altura, feita com treliça de ferro, pesava 7.300 toneladas quando terminou de ser construída em 1889. Um arquiteto resolve construir um protótipo dessa torre em escala 1:100, usando os mesmos materiais. Cada dimensão linear é em escala de 1:100 do monumento real. Ele está chamando sua atenção porque ela não vai ser apenas 100 vezes menor, ela vai ser 100 vezes menor e 100 vezes mais estreita, ok? Em todas as direções, ok? E aí vem o seguinte, considere que a torre real tem uma massa m qualquer, e esse é um ponto legal porque lá em cima ele fala a massa da torre, mas aqui ele está falando, considere que seja uma massa qualquer, e isso é muito importante para que você consiga resolver essa questão em pouco tempo. Considere que a torre real tem uma massa m da torre e exerça na fundação sobre a qual foi erguida uma pressão P. O modelo construído pelo arquiteto terá uma massa m do modelo e exercerá uma pressão P do modelo. E aí vem a pergunta, como a pressão exercida pela torre se compara com a pressão exercida pelo protótipo, que é o modelo, que é uma versão pequenininha, ou seja, qual é a razão entre as pressões P da torre e o P do protótipo? Bem, primeiro ponto importante é o seguinte, vocês vão estar calculando a razão de uma coisa, a divisão de algo por algo, e essas coisas elas são proporcionais. Da mesma maneira que eu tenho uma torre e eu vou fazer um modelo dela 100 vezes menor, quando eu faço essa divisão, vamos supor que eu tenho o seguinte, eu tenho algo que tem uma massa de 100 quilos, ok? E aí eu faço uma versão dessa coisa menorzinha que pesa 10 quilos, ok? A razão entre isso vai dar 10, ok? A divisão entre isso vai dar 10. Aí se eu pego uma outra coisa que tem uma massa de 200 quilos, é o dobro, né? Se eu vou fazer o mesmo tipo de modelo, nas mesmas proporções, o meu modelo pequenininho vai ter 20. E a divisão vai continuar sendo 10. Ou seja, você não precisa usar a Torre Eiffel. Por isso que ele usa massa, uma massa genérica. Ele não pede para que você considere a massa da torre, embora ele tenha te dado isso na questão. Então você não precisa usar a Torre Eiffel, porque essa questão de proporção vale para quaisquer objeto, ok? Então o que a gente vai fazer aqui, para que fique muito fácil de resolver? A gente vai fazer o seguinte, considere que eu tenha um cubo. Vou fazer aqui um cubo rapidinho. Aqui assim. Tá aqui o nosso cubo, tá? Esse cubo ele vai ser uma espécie de caixa d'água, ok? E ele tem uma aresta de 1, 1 e 1, certo? Ele tem uma aresta de 1 metro cúbico. Uma caixa d'água de 1 metro cúbico, ela tem 1.000 litros. E 1.000 litros vale 1.000 quilos. Então, a massa disso aqui é 1.000. 1.000 quilogramas, ok? E aí tem um ponto importante, porque o que foi pedido na questão é a razão entre a pressão do meu objeto, dividido pela pressão do meu modelo, ok? Da minha miniatura. É a pressão entre essas duas coisas. Note que eu não estou colocando torre, porque pode ser a torre, mas daria o mesmo resultado se eu fizesse com uma caixa d'água, tá? Então é a pressão do objeto dividido pela pressão da minha miniatura. E como é que se calcula a pressão? Pressão, essa fórmula aqui vai ser, no caso aqui vai ser a pressão exercida pela força-peso. Vai ser o peso do objeto dividido pela área do objeto, a área, que seria essa área aqui de baixo, a área de apoio do objeto. Tudo isso dividido pelo peso da minha miniatura, e aí a minha miniatura, ele é um mini cubo. Ok? É um mini cubo. Vai ser o peso do meu modelo, da minha miniatura, dividido pela área da minha miniatura. Ok? É essa questão aqui, é isso aqui que na prática está sendo perguntado. Quanto vale essa conta? Só que aí, o que a gente pode fazer? Bem, aqui eu já estipulei um peso. Eu criei um objeto e eu vou fazer uma miniatura numa escala 100 vezes menor, tá? Como foi feito com a Torre Eiffel. E aí eu vou ter o seguinte, se esse aqui é 100 vezes menor em todas as direções, significa que a aresta desse cara vale 0, deixa eu colocar aqui em azul, a aresta aqui vale 1, e a aresta desse aqui vale
0,01, 100 vezes menor, que seria 1 centímetro, né? É um cubo pequenininho. Bem, com essa aresta, eu tenho que pensar o seguinte: quanto vale a massa desse cubo? Se ele é uma versão miniatura, se ele é uma versão de miniatura desse grandão, quanto vale essa massa? É muito simples. O que a gente pode fazer? A gente vai fazer o seguinte: eu sei que para esse tamanho todo aqui, para 1 metro cúbico, eu tenho 1.000 quilos, certo? Então, vou fazer uma regra de 3. 1 metro cúbico é igual a 1.000 quilogramas, ok? E qual é o volume desse cara aqui? O volume desse cara aqui é 0,01 elevado a cubo. É 0,01 vezes 0,01 vezes 0,01. 3 vezes. Quando você fizer isso, você vai ter, no caso, 0,000001. Isso aqui é o volume desse cubo em metros cúbicos. Ok? E aí, isso aqui vale X. X é a massa desse cubo, certo? Faço a multiplicação cruzada. A multiplicação cruzada, regrinha de 3, né? Vai me dar que X, a massa do cubo, eu vou colocar aqui, X, vou colocar X é igual, multiplica por 1, dá o próprio X, 0,000001 vezes 1.000. O que vai acontecer é que minha vírgula vai andar 3 casas para frente. 1, 2, 3. Tá aqui, certo? 3 casas para frente vai dar 0,001. Então vai dar 0,001. X vale 0,001 quilo. Já vou colocar aqui, junto com o meu cubinho. 0,001 quilograma. Ok? Outra informação importante. Isso aqui só foi para calcular a versão ali do meu cubinho, miniatura. Se você fosse calcular com a Torre Eiffel, ia ser mais ou menos a mesma ideia, só que você ia usar 7.000 e pouco, com uma altura de... ia dar um trabalhão. Mas vamos lá. Tá aqui, eu tenho 2 objetos, esse aqui é 100 vezes menor e tem essa massa, tá? Note que se é 100 vezes menor, deu uma massa muito, muito menor do que realmente era o objeto original, 1.000 quilos, tá? Beleza, com essa ideia aqui, o que falta para a gente calcular essa conta? As áreas. A área desse cara aqui, é a área aqui de sustentação, né? É a base do cubo. A base do cubo é um quadrado. E aqui, é 1 metro por 1 metro. Então, a área desse cara é de 1 metro quadrado. Do grandão. Só que o pequenininho, ele tem uma área menor, ele é menor, né? Vai ser 0,1 vezes 0,1, certo? Então, aqui, 0,1 vezes 0,1, que é a área de um quadrado pequenininho, vai dar 0,0001. É essa relação aí. Beleza? Agora, com isso aqui, a gente já pode resolver nosso problema de maneira muito simples. Primeira coisa que é bom vocês prestarem atenção, que poupa tempo, é vocês perceberem que, como aqui tem peso e aqui tem peso, certo? É uma razão, é uma divisão, peso leva em consideração a gravidade. Só que vai cortar a gravidade em cima e embaixo. Então, eu vou ter que isso aqui vai ficar, ao invés de eu colocar peso, eu vou colocar a massa do objeto dividido pela área do objeto. Tudo isso dividido, aqui ao invés de ser peso do meu modelo, vai ser a massa do meu modelo dividido pela área do modelo. Tá bom? Só lembrando aqui, para quem pode ficar um pouco confuso, é que P é igual a mg. Como eu vou ter um G aqui em cima e um G aqui embaixo, eu corto o G de cima com o de baixo, aí vai sobrar só as massas. Foi isso que eu fiz, tá bom? Nada demais. Então agora eu tenho tudo. É só pegar esses dados, colocar aqui e a gente tem a nossa resposta. Que vai ser o seguinte: a massa do objeto, 1.000. A área que ele ocupa, 1. Tá lá, tá resolvido. Dividido, tudo isso dividido, a massa do meu modelo, 0,001. Tá aqui, 0,001.
dividido por 0,0001. Tem um zero a mais. 0,0001. Se você manja de potência de base 10, aqui em cima, 1.000 dividido por 1 dá 1.000. Aqui embaixo, como aqui tem um zero a mais, quer dizer que esse de cima é 10 vezes maior. Então você está pegando uma coisa que é 10 vezes maior dividindo por esse objeto, que é 10 vezes menor. Então isso aqui dividido por isso dá 10. Vocês conseguem ver isso? Eu poderia simplesmente andar com as vírgulas, 1, 2, 3, e andar mais uma, 4. Aí eu coloco aqui os 10, e aqui eu ando 4, vai ficar 10 sobre 1. É uma forma de resolver também. Existem várias. Então essa divisão aqui vai dar 10. 1.000 dividido por 10, corta um zero, vai dar 100. E aí você vai olhar para o seu livro e falar, pô, Jackson, mas aqui não tem a opção 100. Realmente, não tem a opção 100, mas tem a opção 10 elevado a 2, que é a mesma coisa aqui, 100. Ok? Então esse aí é o nosso gabarito da questão. Deixa eu conferir aqui na prova. É a nossa letra C. Espero que vocês tenham curtido. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!